Olha, alguma vez pensaram porque é que um jogo que parece tão, mas tão simples como o Candy Crush consegue agarrar milhões e milhões de pessoas ao ecrã? Pois é, a resposta não tem nada a ver com sorte. Tem tudo a ver com um design psicológico super inteligente e é precisamente isso que vamos desvendar aqui, juntos. É uma sensação que muita gente conhece, não é? O coração começa a bater mais depressa, o mundo à volta desaparece e, de repente, tudo o que importa são aqueles doces coloridos no ecrã. É uma mistura mesmo viciante de, sei lá, pânico e obsessão pura. Mas a pergunta é: porquê? Pois bem, é aqui que está o grande segredo. Se alguma vez se sentiram completamente presos a este jogo, saibam que a culpa não é vossa. Não mesmo. Essa obsessão, ela foi desenhada, foi planeada ao pormenor. É tudo o resultado de uma engenharia psicológica que é francamente brilhante. Então vamos lá. Vamos começar pelo princípio, a parte da sedução. Sabem, como um bom truque de magia, tudo começa com um primeiro passo que nos cativa. E no Candy Crush, essa primeira fase foi toda desenhada com um único objetivo em mente: fazer-nos sentir génios. Sim, isso mesmo. No centro de tudo isto está uma coisa chamada teoria da Gestalt. O que é que isto quer dizer, basicamente? Que o nosso cérebro está programado, está mesmo hardwired, para encontrar padrões. É um mecanismo de sobrevivência super antigo. Encontrar ordem no meio do caos ajudava os nossos antepassados a detectar comida ou a ver um predador escondido. E o que é que o Candy Crush faz? Explora este instinto primitivo na perfeição. Pensem nisto. O simples ato de juntar três doces da mesma cor dá ao nosso cérebro uma pequena descarga de satisfação. É o nosso lado mais primitivo a ser recompensado. O jogo usa truques psicológicos como a lei da similaridade, que nos faz querer agrupar as cores iguais, e a lei da proximidade, que nos leva a focar nos doces que estão juntos. É por isto, por esta comichão cerebral, que é tão, mas tão difícil parar de arrumar aqueles doces. E claro, para garantir que ficamos mesmo agarrados desde o início, o jogo dá-nos um empurrãozinho. É a chamada sorte de principiante. Os primeiros níveis passam super fáceis e nós sentimos super talentosos, não é verdade? Mas a realidade é que não é sorte nenhuma. É o algoritmo do jogo a dar-nos vitórias de bandeja só para ganharmos confiança. E este sentimento de sermos os maiores é reforçado a cada instante. O jogo está sempre a dar-nos palmadinhas nas costas. Sweet, divine. O nosso ego, claro, adora. Começamos a achar que somos mesmo bons nisto. Mas a verdadeira magia está a acontecer num nível bem mais profundo. Cada elogio destes liberta dopamina no cérebro. É literalmente uma pequena injeção de prazer. E o nosso cérebro, claro, fica a pedir por mais. Ok, então recapitulemos. Já estamos seduzidos. E agora? Qual é o próximo passo? Bem, agora o jogo tem de construir um motor que nos vai fazer voltar, dia após dia. É aqui que entramos na fase de reforço, onde se cria um ciclo vicioso de feedback para nos manter presos à máquina. Parem um segundo e pensem em todos os sons e luzes do jogo. Aquele pop super satisfatório quando os doces explodem, os flashes de luz, os elogios sonoros. Acham que é por acaso? Nada disso. Cada um destes pequenos estímulos é um micro-reforço. É mais uma mini injeção de prazer que o cérebro registra e, claro, começa a desejar ardentemente. Este mecanismo é tão, mas tão poderoso que até já foi testado em laboratório. Há uma experiência clássica com ratos em que eles pressionavam uma alavanca para receber comida. Mas, quando para além da comida recebiam também luzes e sons, eles começavam a carregar na alavanca de forma muito mais compulsiva. Soa-vos familiar? Pois é, nós somos os ratos na gaiola. Os sons e as luzes transformam o jogo numa autêntica máquina de dopamina. E nós? Bem, nós continuamos a carregar na alavanca. E o resultado disto tudo, de todas estas pequenas recompensas, é que entramos numa coisa que os psicólogos chamam de estado de fluxo. É aquele momento quase mágico em que o jogo não é demasiado fácil para nos aborrecer, nem demasiado difícil para nos frustrar. É perfeito. As horas simplesmente voam, as preocupações do dia-a-dia desaparecem e só existe o jogo. É quase como uma espécie de meditação digital, calibrada ao milímetro. E é precisamente aqui que a história dá uma volta. Uma volta bem mais sombria. O jogo já nos tem na mão. Estamos viciados naquela sensação boa da vitória. E agora que estamos completamente fisgados, as regras do jogo mudam. A fase da sedução acabou. Agora começa a fase da monetização. Pensem bem no ponto em que estamos nesta jornada. Já investimos horas nisto. Sentimos-nos os verdadeiros mestres do jogo. Estamos completamente imersos no auge do nosso envolvimento. O que é que podia correr mal? Certo? Errado.
É aqui que o jogo nos puxa o tapete. De repente, a dificuldade dispara. Do nada, parece impossível ganhar um nível. E pela primeira vez, sentimos uma coisa nova neste jogo: frustração. A sensação de fracasso. E este muro de frustração, acreditem, é psicologicamente doloroso. Sentimos como é que é possível? Eu era tão bom nisto. Todo o tempo e todo o ego que investimos começam a gritar dentro de nós. E ficamos com uma necessidade desesperada de recuperar aquela sensação boa de vitória. E, muito convenientemente, no exato pico da nossa frustração, o jogo apresenta-nos uma saída. Uma solução paga, um pequeno bónus, por um preço que parece irrisório. É uma técnica de vendas clássica, a do pé na porta. Já investimos tanto tempo, tanto ego, que pagar, sei lá, €1 parece um preço muito pequeno para não deitar tudo a perder. E pronto, com esse primeiro pagamento, acabamos de entrar na fase final do plano. Bem-vindos ao modelo de negócio que sustenta todo este império dos doces. A transformação é muito subtil, mas é absolutamente genial. O jogo começa por ser grátis para jogar, mas aos poucos transforma-se em pagar para ganhar. E reparem no pormenor mais importante. A partir daqui, já não se está a pagar para jogar. Está-se a pagar para voltar a sentir aquela sensação de vitória, a mesma sensação que, no início, nos foi dada de graça. E vá, sejamos honestos. Naquele momento de frustração, €1 não parece nada. É uma microtransação, quase invisível no extrato do banco. É muito fácil justificar a nós próprios um pequeno gasto para acabar com aquele desconforto e finalmente passar de nível. Mas o gênio, ou se calhar o perigo, está na escala. É aqui que está o verdadeiro truque. Aquele euro, que para nós é insignificante, multiplicado por milhões de jogadores frustrados espalhados pelo mundo inteiro, todos os dias, transforma-se numa das máquinas de fazer dinheiro mais eficazes da era digital. É impressionante. O que nos deixa com uma pergunta final, e que é muito importante. Agora que conhecemos estes truques todos, a ilusão de competência, os ciclos de recompensa, a frustração fabricada, comecem a olhar com mais atenção para o que vos rodeia. Em que outras aplicações, redes sociais ou serviços online é que estes mesmos mecanismos estão a ser usados para nos manter agarrados? A resposta pode ser bastante surpreendente.